Amém. Ruth capítulo 1, vamos lá. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração esta noite, a partir dessa história, que é tão conhecida por todos nós, e Deus nesse tempo tem trazido uma palavra ao meu coração, acerca desse texto e dessa história para as nossas vidas. Ruth capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos alternados, mas eu vou iniciar com você no versículo 1. Está escrito assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais casaram com 2 moças moabitas. O nome de uma era Orfa, o da outra Ruth. E quando já fazia quase 10 anos que morava ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a sua mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu dizer que o Senhor tinha ajudado o seu povo em Belém, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vocês fizeram comigo e com os falecidos. Verso 14. Pelo que então levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volte também tu após a tua cunhada. Ruth, porém, respondeu: não me insistas para que te deixe, e nem me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse, outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo Noemi que de tudo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe então falar nisso. Assim as 2 mulheres foram-se até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem permitido o Todo-Poderoso. E se você leu comigo, diga amém. Muito obrigado pela sua atenção. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus a você esta noite, a partir dessa história bíblica. O livro de Noemi é um daqueles livros que a história dele mexe com a gente. O que vai acontecer na introdução desse livro é um costume que, desde aquele tempo, já era muito presente. Belém está vivendo uma crise financeira muito grande, e Elimeleque é o chefe dessa família, o líder, o sacerdote dessa família. Ele vê que sua esposa Noemi e os 2 filhos Malom e Quilion certamente passavam limitações por causa daquela configuração financeira que o local estava passando. E ele então tenta a vida em outro lugar. Ele reúne a família, muda-se para Moabe, na esperança de que ali pudesse reconstruir a sua história, começar uma história do zero e ter uma sorte diferenciada para ele e para a sua casa. Infelizmente, Elimeleque veio a falecer. Os 2 filhos, Malom e Quilion, casaram-se com 2 moças moabitas, Orfa e Ruth. O texto, no entanto, diz que quase 10 anos depois, infelizmente, os 2 filhos também vieram a falecer. Havia um contexto cultural na época muito interessante. Se o esposo morresse sem deixar um filho, um herdeiro, a viúva casava-se com um dos irmãos do falecido. E o filho dessa união era considerado filho daquele que havia morrido. Olha que coisa diferente da nossa cultura.
Porque na verdade a ideia aqui era a perpetuação do nome da família. Era que a genealogia não desaparecesse da história por causa daquele que havia falecido sem filho. Coisa totalmente diferente do que a gente vive. Quer ver uma coisa? Quem aqui lembra o nome do seu pai? Faz assim com a sua mão. Quem lembra o nome do avô? Faz assim. Do bisavô. Quem lembra o nome aí do tataravô? Levanta a mão. Quem garante que os nossos tataranetos saberão quem fomos nós? Nosso contexto cultural não está muito conectado com isso. O judeu não. É filho de quem? Isso daí é... A descendência pode buscar. Você tem ali Rubem, depois você tem Jacó, tem Isaac, Abraão, Terá. Eles vão reconstruindo a estrutura genealógica deles. Então, um judeu morrer sem deixar um filho era um sinal da ausência da bênção de Deus sobre aquela família. E não é que Noemi está desatenta com isso, não, ela está totalmente envolvida com isso, mas ela está olhando para as duas noras, e ela está dizendo o seguinte, eu não tenho filhos, ainda que eu casasse hoje, e um filho nascesse hoje, não seria justo vocês esperarem ele crescer para vocês formarem família? Então vocês estão livres, eu não tenho mais o que fazer por vocês. Eu vou voltar a Belém, mas retorne para a casa de vocês, para a casa da mãe de vocês. Experimentem, desfrutem da dádiva de Deus que é a vida. Não desperdice a sua vida. Viva, se recrie, se recomponha, tenha nova esperança, acredite que Deus é Deus de coisas novas. Volte para a casa de vocês. Infelizmente a vida tem sido amarga para mim. Aí a Bíblia diz que as duas noras até se comovem, manifestam empatia, confraternizam-se com ela, choram, manifestam compaixão, e Orfa decide ficar. Mas a Bíblia diz que Ruth olha para ela e diz assim, não, eu vou com você. A partir de hoje, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu vou estar ali, eu vou cuidar de você. Ela estava dizendo o seguinte, eu não vou desamparar a sua vida, eu vou confiar no seu Deus, vou me converter ao seu Deus. A partir de hoje, a tua fé será também a minha fé. Quando elas chegam em Belém, olha que coisa interessante, as mulheres de Belém estão olhando, estão dizendo, essa daí não é Noemi? E ela está dizendo, não me chame Noemi não, chamai-me Mara. Ela está fazendo uma conexão aqui com o contexto do Êxodo, lembra? O povo atravessa o Mar Vermelho, 3 dias depois, fonte de águas amargas, o nome do local é Mara, cria-se uma conotação da ideia de Mara com amargura, ela está puxando esse sentido, e ela está olhando para as mulheres de Belém e está dizendo o seguinte, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, porque infelizmente Deus permitiu que a vida transformasse em amargura para mim. Quando você lê só o capítulo 1, esse capítulo 1 aqui ele é deprimente. Você tem a sensação de que Deus desampara as pessoas. Quando você lê esse capítulo 1, dá uma sensação de pena, de dó dessa família. Mas quando você lê o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Ruth, você vê que o capítulo 1 era só um capítulo. Porque se o capítulo 1 é o capítulo das perdas da vida, o capítulo 2, 3 e 4 é capítulo de restauração. É capítulo de esperança, é capítulo que vale a pena você não desistir, porque Deus é Deus de restauração para quem persevera. Eu quero aqui dizer uma palavra de Deus para a sua vida esta noite. Meu irmão, o que você está vivendo é só um capítulo da sua história. Talvez você chegou aqui essa noite, talvez os seus dias não tenham sido dos melhores. Talvez as coisas que têm acontecido na sua vida, nem nos seus piores sonhos, você teria imaginado que as coisas iam acontecer do jeito que aconteceram. Eu estou profetizando uma palavra de Deus sobre você. Um dia você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena não ter desistido. Um dia você vai dar graças a Deus, porque nos momentos mais difíceis da vida, Ele não te deixou entregar os pontos, Ele não te deixou voltar atrás, Ele não te deixou pensar que não havia mais jeito para o seu momento. Eu estou crendo e profetizando uma palavra de Deus para alguém. O que você está vivendo é só um capítulo, isso não define a tua história. Deus é Deus de restauração, Deus é Deus de restauração, e capítulos melhores virão de Deus para a história da sua vida. Você entende isso e pode dar glórias a Deus por isso? Esse capítulo 1 aqui ele é muito triste, mas o capítulo 2, 3 e 4 é restauração. Porque quando eles chegam em Belém,
Olha que coisa interessante. Essa Ruth, que é a nora viúva, que decidiu ir com a sogra, vai se apossar de uma lei chamada lei do levirato. Mateus, o que era a lei do levirato? Era a lei que envolvia, dentro do código social da época, a ideia da herdade daquele que havia perdido um patrimônio. Ok? Então, por exemplo, o remidor, a ideia de redenção, o remidor de uma família aplicava a lei do levirato para resgatar a propriedade daquele que havia perdido. Então Boaz, que torna-se o remidor dessa família, resgata a herdade de Noemi. Resgata a herdade de Noemi. E Ruth, na verdade, vai colher espiga. Olha como que Deus, ele é generoso e estratégico. Deus, quando dá a lei, e eu creio que você lembra que a lei não eram só os 10 mandamentos, eram os 10 mandamentos mais as 603 cláusulas do livro de Levíticos. Eram 613 pontos que envolviam a lei dos judeus. Quando Deus dá a lei para tudo, inclusive para as criações e plantações. Na lei das colheitas, Deus havia dito o seguinte, cada fileira tem que ser colhida só uma vez. Então imagine que você era, por exemplo, um fazendeiro de trigo, de cevada, de milho. Quando você fosse colher, por exemplo, cada fileira você colheria só uma vez. Caísse no chão, não poderia pegar e colocar no cesto. Você não poderia passar 2 vezes pela mesma fileira. E um canto da plantação não poderia ser colhido. Deus havia reservado essa porção para órfãos, viúvas, necessitados, aqueles que estavam em aperto financeiro, para que eles tivessem pelo menos o básico para a sua subsistência. Ruth vai recorrer a essa lei num dia de cevada, de colheita de cevada e de trigo. E ela vai ali para colher alguma coisa do que havia caído no chão, para que ela e a sua sogra Noemi não morressem de fome. Quando ela chega ali, ela encontra tudo que uma moça solteira quer. Ela encontra um homem rico, bonito e solteiro. Boaz. Quando viu Boaz, o que aconteceu? Na hora. Rolou aquele clima, casaram-se. Tiveram filhos. Tiveram netos. Bisnetos. O filho foi Obed, o neto foi Jessé, o bisneto foi Davi. Lembra quem foi Davi? Maior rei da história de Israel. E por causa da lei do levirato, esse livro termina com Noemi com Obed nos braços. Porque como a herdade de Elimeleque passa para Boaz, o filho de Boaz é considerado filho de Malom. E porque é considerado filho de Malom, é considerado neto de Noemi. A Noemi que chega em Belém dizendo, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque a vida tem sido amarga para mim. É a Noemi que termina esse livro levantando uma criança e dizendo, Deus é fiel para restaurar aqueles que confiam nele. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Deixa eu te falar uma coisa. Esse livro tão curto, porém tão contagiante, ele tem 3 lições que nós não podemos esquecer para a nossa vida. Você está comigo aí? Diga amém. 3 lições. Primeira lição que a gente precisa aprender com a história do livro de Ruth. Tenha coragem. Enfrente os riscos da vida. Você pode bater no seu peito e dizer isso para o seu coração? Diga aí para você mesmo. Diga, tenha coragem. Enfrente os riscos da vida. Deixa eu falar uma coisa, cuidado para você não projetar na sua vida os resultados que deram errado na vida das outras pessoas. Não é porque alguém casou e o casamento não deu certo que significa que vai dar com você. Não é porque alguém confiou num amigo e o amigo foi ingrato que significa que não vale a pena mais ter amigo. Cuidado para você não projetar na sua vida as coisas que deram errado na vida das outras pessoas. Imagina se Ruth, na hora de voltar, olha para a sogra e diz assim, a senhora tem razão. A última vez que alguém saiu de um país e foi tentar a vida no outro foi Elimeleque, não deu muito certo não. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar por aqui mesmo, junto com Orfa, vou me casar de novo, vou reconstruir minha vida de novo aqui, deixa esse negócio de aventurar e tentar uma vida nova para outra pessoa, para mim não. Ela poderia ter projetado na vida dela os resultados da vida de Elimeleque, da vida de Malom e da vida de Quilion, mas sabe o que ela fez? Ela teve coragem e ela enfrentou os riscos da vida. Ela entendeu que não é porque deu errado para alguém que significa que vai dar errado para você.
Ela entendeu que Deus é poderoso para nos guiar em um caminho seguro em meio às tormentas da vida. Ela entendeu que vale sempre a pena confiar em Deus, porque Deus é Deus extraordinário, que às vezes faz histórias semelhantes ter finais superiores às histórias que outras pessoas viveram. Deixa eu te falar uma coisa: cuidado para o medo não te travar, não te engessar. Cuidado para você não projetar as coisas que deram errado na vida de outras pessoas, na sua vida, e isso te impedir de tentar, de acreditar, de ir à luta, de sonhar, de enfrentar desafios e de acreditar em um futuro melhor. Eu quero crer e profetizar em nome de Jesus que você vai ter coragem, vai enfrentar os riscos, Deus vai te guardar, vai te abençoar, e uma história extraordinária será escrita na sua vida para a glória de Deus. Quem pode louvar ao Senhor Deus por isso? Enfrente a vida, tenha coragem. Não projete as coisas que deram errado na vida das outras pessoas na sua vida. Segunda coisa que nós temos que aprender com a história desse livro: cuidado para você não perder o tempo da oportunidade. Cuidado para você não perder o tempo da oportunidade. A mesma oportunidade que apareceu para Ruth, também apareceu para Orfa. A diferença é que Ruth aproveitou, Orfa deixou passar. Nós precisamos entender uma coisa: toda oportunidade tem uma velocidade. Nenhuma oportunidade é parada. Umas são tão rápidas que, se você não conseguir aproveitá-las no momento, talvez você não as tenha mais de volta. Outras são mais devagares, talvez lá na frente você consegue de novo. Mas nenhuma oportunidade é parada, toda oportunidade tem uma velocidade. Passou por Orfa e passou por Ruth. Orfa deixou seguir. Ruth olhou e disse assim: não, eu vou. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Ela aproveitou. Você lembra o final da história de Ruth? Mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó de Davi. Lembra de quem que veio o Messias? Da descendência de Ruth. Se tornou progenitora da genealogia do Cristo. Olha a quantidade de coisas que ela iria perder se ela não tivesse aproveitado a oportunidade. Alguém ouviu falar mais alguma coisa de Orfa? Não. Sabe por quê? Guarda isso. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. Tem uma expressão desse texto que nós lemos que eu acho ela fantástica. O texto diz que Orfa beijou sua sogra. Ruth se apegou a ela. Vamos lá, vamos repetir comigo? Diga: Orfa beijou. Diga: Ruth se apegou. O problema é quando a oportunidade passa e a gente só beija, mas não se apega. A gente só tem um olhar romântico sobre a oportunidade. Talvez uma oportunidade de você fazer uma faculdade nova, aprender e desenvolver uma técnica nova, se recriar, se reinventar. Deixa eu falar uma coisa: o melhor cenário para você desenvolver em alguma área da sua vida é quando acontece, por exemplo, isso que aconteceu agora nos últimos 2 anos, aí, uma pandemia. Está tudo reorganizado. Tudo. Quer ver uma coisa interessante? Os maiores avivamentos da história da igreja aconteceram depois de uma pandemia. Se você pega a história da humanidade, a cada 100 anos você tem uma pandemia. Até isso é estranho, também acho. 1520 você tem a peste negra. Naquela época, logo na sequência, surge a reforma protestante. Você tem, por exemplo, a peste da varíola no século XVIII. Logo na sequência, o avivamento de George Whitefield e Jonathan Edwards. Você pega, por exemplo, a febre amarela, 1920, logo na sequência, a expansão do movimento pentecostal em todo o mundo. Antes de Azusa, ali em 1906, você não tem uma estrutura de movimento pentecostal sobre o mundo. Isso ganha força a partir da segunda década do século passado, após aquele período de pandemia. Períodos de pandemia são períodos de reorganizações de ciclos da humanidade. Deixa eu lhe falar uma coisa: as maiores histórias, os maiores crescimentos, as maiores empresas, as maiores bênçãos de Deus que a nossa geração vai viver,
estão começando a acontecer agora. Deus tem um tempo novo para a história das nossas vidas. Você pode celebrar a Deus por isso aí. Você precisa aproveitar o tempo da oportunidade. Agora, se a oportunidade passa e você só beija a oportunidade, mas não se apega, acabou. Se você só cria um olhar romântico sobre a oportunidade, como que seria daqui 5 anos se eu aproveitasse? Daqui 10 anos se eu investisse? Daqui 15 anos se eu iniciasse e desse o primeiro passo nessa área? Daqui 20 anos se eu aceitasse essa chance que eu estou tendo agora? Se você só beija a oportunidade, mas não se apega, não vai mudar nada. Sabe o que é rico em Deus? Você está comigo aí? Diga amém. Amém. Deus, Ele costuma ser muito discreto e nos dar grandes oportunidades em oportunidades discretas. Deus, Ele é mestre em trazer para a gente as grandes portas escondidas em portas pequenas. Na mente de Ruth é cuidar da sogra. Na mente de Deus é casar com Boaz. Na mente de Ruth é cuidar da sogra. Na mente de Deus é ser progenitora de Davi. Na mente de Ruth é cuidar da sogra. Na mente de Deus é entrar para a descendência do seu filho, sendo nascido entre os homens, o Messias prometido. Você lembra de Davi? Jessé chegou para ele e falou o seguinte: será que você pode levar um pouco de comida para os seus irmãos? Gente, ele já tinha sido ungido para ser rei de Israel. Ele poderia olhar para o pai e dizer assim: eu, pai, escolhe outro, você tem tanto filho aí. Ou se eu não lembro o que aconteceu esses dias aqui em casa, quando Samuel veio aqui. Eu não sou mais qualquer um dos filhos, não. O senhor é pai do futuro rei de Israel. Não. É para levar comida para os meus irmãos? Ok, eu vou levar. Na mente de Deus é levar comida para os irmãos. Deus está preparando um encontro com Golias, que através daquele encontro vai mudar a popularidade e a reputação de Davi em todo Israel. Cuidado para você não perder as maiores portas de Deus para a sua vida, só por causa de portas pequenas que estão passando, e talvez você não está tendo a percepção, a sensibilidade do caminho que Deus está construindo para escrever o seu futuro. Eu quero profetizar em nome de Jesus para a vida de alguém: você não vai perder o tempo da oportunidade, e Deus vai te guardar e usar essa circunstância para que o nome dele seja escrito na história da sua vida, para a glória dele. Quem pode louvar é o Senhor Deus por isso. Se você pode, respira bem fundo e diga comigo: eu não vou perder o tempo da oportunidade. Tem tantas histórias sobre oportunidade na Bíblia. Você lembra de Bartimeu? Lucas 17. Que Jesus está passando, e ele está dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de... As pessoas sendo indiferentes, e ele insistindo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Gente dizendo: se cale, você está sendo constrangedor. E ele perseverando, ele dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até que o texto diz que Jesus parou. Olha que coisa interessante. O diabo tentou parar Jesus, não conseguiu. Herodes tentou parar Jesus, não conseguiu. A classe religiosa judaica tentou parar Jesus, não conseguiram. Um cego, caminho de Jericó, faz o Senhor parar. O que você quer que eu faça por você? Senhor, eu quero voltar a ver. O Senhor, Ele recupera a visão. Aí você lê capítulo 18, 19, 20. Jesus não passa mais por Jericó. É a última vez que ele está passando por Jericó. Ele está indo para Jerusalém. Em Jerusalém é a semana final. No final da última semana, a crucificação. Ele vai depois 2 vezes a Galileia. Você não tem mais Jesus passando por Jericó. Aquele homem está insistindo, é como se ele está tendo a percepção. É uma oportunidade única. Ou eu aproveito, ou talvez ele não passa mais por aqui. Levante uma de suas mãos aos céus. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a vida de alguém. Deus vai te ajudar a não perder essa oportunidade. Deus vai te ajudar a aproveitar esse tempo oportuno de Deus que está sobre a sua vida. Quem pode glorificar a Deus por isso? Segunda coisa que a gente tem que aprender com o livro de Ruth: cuidado para você não perder o tempo da oportunidade. Orfa perdeu, Ruth aproveitou. Terceira coisa, você está comigo aí? Diga amém. Você lembra quando Noemi chega e entra em Belém? As mulheres de Belém estão olhando, estão dizendo o seguinte: essa daí não é Noemi?
E ela fala assim, não me chame Noemi, chamai-me Mara. Chamai-me, ela está fazendo uma conexão, como eu já disse, com a ideia do êxodo, ok? Com a ideia de amargura. Se há alguma Mara entre nós, não se sinta constrangida, minha esposa também chama-se Mara, e ela é uma pessoa muito agradável. Isso não define a identidade daquilo que você carrega. Só que ela está olhando para as mulheres e estão dizendo o seguinte, não me chame Noemi, chamai-me de amargurada. O problema é só um. Essa mulher é judia. O judeu não coloca o nome do filho por causa, que nome bonito. Qual o nome? Linda, Hillary. Mas significa o quê? Não sei não. Não. O judeu olha e diz assim, nasceu. Mas qual o nome que você vai botar? Não sei, deixa eu dar uma olhada aí. Rapaz, esse daí nasceu cabeludo, né? Nasceu. Coloca o nome dele de Esaú, que significa peludo. Olha que coisa diferente da nossa. E esse segundo aí, olha que coisa, nasceu com a mão agarrada ao calcanhar do irmão. Então coloca o nome de Jacó. Que no hebraico a raiz semântica ali é aquele que agarra. Que nasce com a mão agarrada ao calcanhar do irmão. O judeu coloca o nome por causa do que representa. Sabe o que significa o nome Noemi? Agradável. As mulheres estão olhando para ela e estão dizendo, essa daí não é Noemi? E ela está dizendo, não me chame de agradável não. Me chame de amargurada. Porque o Todo-Poderoso tem permitido que a minha vida seja uma vida de amargura. Eu quero extrair aqui uma terceira lição e aqui eu começo a concluir essa palavra. Cuidado para você não permitir que as circunstâncias da vida rotulem quem você está se tornando. Produtos possuem rótulos. Garrafas possuem rótulos. Pessoas não. Não é porque você passou por um momento de amargura que você tem que criar nisso uma identidade para quem você vai se tornar. Não é porque alguém feriu você que você vai se transformar em uma pessoa ferida, que vai carregar uma imagem de alguém ferida e vai também ferir pessoas. Não é porque alguém foi injusto com você que você vai reproduzir um comportamento de injustiça para com outras pessoas. Eu estou em nome de Jesus dizendo essa palavra de Deus a você esta noite. Não são as circunstâncias negativas que te aconteceram que vão configurar quem você vai se tornar. Deus tem uma história nova para você. Deus tem uma história nova para você. Deus tem uma história nova para você. Não permita que as circunstâncias da vida rotulem você. Não permita isso. Não permita que a opinião das pessoas configurem quem você vai se tornar. Você lembra de José? José tem 17 anos, os irmãos dele venderam ele pelo preço de um escravo. Preço de um? Quantos anos? 17. Aí ele foi vendido de novo com 28 anos, 11 anos depois. Venderam ele pelo preço de um escravo. Preço de um? Espera aí. Passaram-se 11 anos. 11 anos antes tem gente olhando para ele dizendo o seguinte, o valor de um escravo. 11 anos depois tem gente olhando para ele dizendo o seguinte, o valor de um escravo. Ou seja, 11 anos haviam se passado. E o valor que as pessoas davam a José ainda era o mesmo. Sabe por que José não para ou não desiste? É porque ele não permite que o valor que as pessoas lhe dão defina o valor que ele tem. Não é o valor que as pessoas dão a você que define o quanto você vale. Não é a opinião que as pessoas têm sobre você que define quem você é. O que define o valor que você tem é o valor que Deus lhe deu. E eu quero só te lembrar que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para salvar você, para te fazer propriedade dele, porque você tem valor para Deus, e é o valor de Deus sobre você que define o valor que você carrega. Quem pode celebrar a Deus por isso? Não pode ser o valor que as pessoas projetam sobre você que define o valor que você tem. Quando você sabe o valor que você carrega, o valor que as pessoas têm sobre você ainda não define quem você vai se tornar. Ela está dizendo o seguinte, me chame de amargurada. Tem uma história, e eu estou concluindo com ela, que certamente você já ouviu muitas vezes.
a moça que é levada cativa para a casa de Naamã, lembra? Uma menina judia, certamente tinha pai, mãe, irmãos. É tirada de sua casa, sequestrada, levada para um outro país para ser escrava. O que fizeram para ela foi mal. O que fizeram para ela foi? O que fizeram para ela foi? Mas quando ela chega na casa de Naamã, ela tem dois comportamentos que ensinam muito a gente. Primeiro, Naamã era um homem, sabe aquelas pessoas públicas que você olha e você fala assim, rapaz, aí tem moral, hein? Já viu? Gente que carrega respeito, credibilidade. Naamã era um desses. Você imagina que todo o país tinha sido salvo de uma tragédia numa guerra por causa dele, que era líder do exército, general do exército. E não é de qualquer nação, não, de toda a Síria. Só que um homem leproso. Naamã já havia condicionado a existência dele àquela lepra, não tinha cura. Ele já havia tido aquilo como se fosse algo normal para a vida dele. A menina que é levada escrava está olhando para ele, está dizendo o seguinte, não. Ela está ensinando uma coisa para a gente. Cuidado para você não começar a tratar como normal na sua vida aquilo que não é normal. É assim mesmo. Tem casamento que só vive de aparência mesmo. Tem filho que perde mesmo a conexão com o pai. São diferenças de estruturas geracionais. É a geração Y, a geração Z, é a pós-modernidade, é uma cabeça diferente. É normal mesmo isso acontecer. E a gente perder a conexão. Com o tempo o casamento esfria mesmo. Muita gente mesmo que um dia já foi rico, não soube trabalhar com dinheiro e depois começou a perder dinheiro e ficou pobre. Isso é normal, isso acontece mesmo com muita gente. Tem gente mesmo que, por causa de uma falta de cuidado com a saúde, aparece uma doença, vai desenvolvendo, daqui a pouco morre. Todo mundo um dia morre. Cuidado para você não começar a tratar como normal na sua vida coisas que não são normais. Talvez eu sou como uma menina dessa que Deus faz passar pela sua história numa noite de domingo, para olhar para você e estar dizendo, não, isso tem jeito, isso tem cura, isso tem solução, isso tem recuperação, isso pode ser tratado. Pare de tratar como normal coisas que não são normais, reaja a isso, busque melhorar, busque socorro, busque ajuda. Tem um homem de Deus em Samaria, e se você for até lá, Naamã, eu tenho certeza que ele pode te ajudar a ser recuperado dessa lepra. Deus pode mudar a história da sua vida, reaja a isso, não se conforme com isso. Segunda coisa que chama a atenção, primeira coisa, é a capacidade que essa menina tem de reconfigurar o ambiente. Lembra daquela ideia que está sendo muito utilizada agora? Termômetro e termostático? O termômetro absorve a temperatura. Se está com febre, você coloca lá, dá a temperatura do seu corpo. Uma estrutura termostática, não. Refrigeradores, por exemplo, são termostáticos. Não importa a temperatura que está sendo colocado ali, ele define que temperatura que aquilo vai ter. Você não tem que pegar a temperatura do ambiente. Deus chamou para ser luz, para ser sal, para configurar, para determinar e definir qual é a temperatura que as coisas vão caminhar, para influenciar e não ser influenciado por elas. Segunda coisa que essa menina ensina para a gente. Eu estou falando sobre rótulos da vida. O que fizeram para essa menina foi mal. O que fizeram para essa menina foi? O que fizeram para essa menina foi? Mas ela está olhando para Naamã. E o que ela está dizendo em outras palavras é o seguinte: não importa se o que fizeram para mim foi mal, eu não vou permitir que o mal que me fizeram me transforme em uma pessoa má. Eu não vou permitir que a injustiça como me trataram me transforme em alguém que vai tratar as pessoas de forma injusta. Eu não vou permitir que a maldade que usaram no tratamento comigo me reconfigure a tal ponto de eu ser alguém que vai usar de maldade para as pessoas. Podem até ter me feito mal, mas o que eu vou fazer é bem. Tem um homem de Deus em Samaria. Eu vou fazer o bem. Eu vou fazer o bem. Eu vou fazer o bem. Eu estou profetizando esta palavra de Deus para você. O que aconteceu a você não vai rotular quem você vai se tornar. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de novas oportunidades. Deus vai te ajudar a viver uma restauração
restauração na tua história, e um dia você verá que a bondade de Deus te levou a uma nova realidade de vida. Quem está glorificando a Deus por essa palavra, fique em pé louvando a Deus comigo, se você pode, em nome de Jesus. Levante uma de suas mãos aos céus e diga: Senhor, as coisas que me aconteceram de ruim não vão rotular quem eu vou me tornar. Você está entendendo isso? Não vão rotular, porque Deus é Deus de restaurar. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus é Deus de restauração. Não, diz isso de novo, com toda a força do seu pulmão. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de restauração. Esses dias o Senhor trouxe uma reflexão ao meu coração sobre restauração. Quando a gente fala sobre restauração na Bíblia, tem uma história que a gente sempre se lembra. Quem? Jó. A história de Jó é daquelas histórias maravilhosas, que emociona a gente, mas a gente não queria viver na vida da gente. Restauração. Jó perdeu tudo, e Deus deu a ele em dobro tudo que ele havia. Tudo que ele havia. Os filhos vêm em 10, mas compensação, são os filhos mais bonitos daquela geração. Os bens vêm em dobro. É um número fictício aqui, não é o que está na Bíblia. Imagina que Jó tinha 200 mil camelos. Se Deus lhe deu em dobro, foram quantos? 400. Você acha que chegou um caminhão lá e descarregou os 400? 10 filhos. Quanto tempo que é para gerar um filho? 9 meses? Se foi modelo ali, carreirinha, para você ter 10 filhos é quanto tempo? Uns 8, 9 anos. Aqueles animais estão sendo reproduzidos. Talvez um dia Jó se recompôs, Deus mudou a sorte dele, chamou alguém e falou assim: me dá aí umas 500 cabeças de gado, umas 300 camelo, umas 200 ovelhas. Que bom que o senhor não morreu, né, seu Jó? Graças a Deus. E os animais foram reproduzindo, até que um dia talvez um ano, uns 10 anos, 15, 20, não sei quanto tempo depois, mas um dia Jó para e fala assim: ei, vamos fazer a contabilidade do que a gente tem aqui? Vamos. Gado aí, tem quanto? Seu Jó, tem tantas. Ovelha, tantos. Camelos, a gente tem quanto aí? Tem aqui 400 mil. Quanto? 400 mil. Você tem certeza? Tenho. Por quê? Porque quando eu perdi tudo eu tinha 200 mil. Você falou que tem quantos? 400 mil. O senhor tinha quantas cabeças de gado antes? Tinha tanto. E agora? Tanto. Em dobro também. E ovelha, o senhor tinha quanto? Tinha X. 2X. Ele para e fala assim: Deus deu em dobro tudo que eu perdi. Não chega um caminhão dizendo o seguinte: mandaram entregar isso daqui para o senhor, não. Aquilo é gerado. Quanto tempo passa? 10, 15, 20 anos, não sei. Mas quando eu pensei sobre isso, o Espírito Santo falou uma coisa no meu coração: Mateus, restauração leva tempo. Restauração leva tempo. Um dia alguém vai contar a sua história, vai resumir ela em 5 minutos. E alguém vai olhar e vai falar assim: uau! Só você soube o tempo que levou. As noites mal dormidas, as lágrimas quentes que parecia que não tinha fim para elas, as feridas que ameaçavam roubar a sua paz. Restauração às vezes não acontece da noite para o dia. Restauração às vezes leva tempo. Mas eu estou encerrando essa palavra dizendo uma coisa que eu falei para você no início dela. Um dia você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena não ter desistido. Porque o que você está vivendo é só um capítulo da sua história. O
capítulo 1 do livro de Ruth foi trágico. Mas esse livro teve o capítulo 2, teve o capítulo 3, teve o capítulo 4. O capítulo 2 foi restauração, capítulo 3 foi restauração, capítulo 4 foi restauração. Porque Deus é Deus de restauração. Você recebe essa palavra? Eu quero orar com você, mas antes de orar, meu tempo já esgotou. Eu queria conhecer você que está distante dos caminhos do Senhor. Você que precisa voltar. Você que ouviu essa palavra. E se você sabe que Deus tem um plano para a sua vida, se você sabe do amor de Deus por você, não aceite perder mais tempo na vida, não. Não permita que o seu futuro seja apenas uma repetição do seu presente. Talvez o seu presente está sendo uma repetição do seu passado. O mesmo ciclo, as mesmas coisas, mesmos vazios, mesmas angústias, mesmas decepções. Porque o vazio que você precisa preencher, ele é tão grande que só cabe um: Deus. Você precisa renovar sua aliança com Deus. Você precisa recomeçar sua vida com o Senhor. Você precisa voltar para os braços do Pai. Eu quero orar agora por você que está distante dos caminhos do Senhor e que precisa fazer uma aliança com Jesus, recebê-lo como seu Senhor e o seu Salvador. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer voltar ou quer entregar a sua vida a Jesus nesse culto, nessa noite. Eu quero orar por você. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Você pode vir, eu quero orar com você. Eu quero saber onde está a segunda pessoa. Aonde está a segunda pessoa? São vocês dois? Ok? Que Deus abençoe. Família? Que bom. Eu quero saber onde está a terceira pessoa. O Senhor marcou um momento para mudar a sua história nessa noite. Você não pode perder essa oportunidade. Tem uma porta de Deus aberta para te levar a uma nova fase da sua vida. Você precisa entrar por essa porta. Essa noite é exclusiva de Deus para uma nova história na sua vida. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Eu quero orar com você agora. Aonde está a terceira pessoa? Se você está perto de alguém aí, de máscara, sem tocar a mão, talvez o cotovelo, pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Faça convite a ele. Converse com essa pessoa que está perto de você aí. Pergunte se ele ou ela já teve um encontro com Cristo. Cria essa conexão aí com ele ou com ela. Se ele ou ela ainda não teve um encontro com Jesus, vem com ele, vem com ela, traga esta vida a Cristo. Eu estou esperando a terceira pessoa que quer voltar para Cristo nessa noite. Aonde você está? Aonde está a terceira vida para Cristo?